Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Boa tarde, ouvintes da Grande Rio FM. Roberto Santiago, que é engenheiro agrônomo e especialista em tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, também com o professor Dr. Luiz Francisco, que também é engenheiro agrônomo e especialista em fertilidade do solo. Além deles, também contamos com a presença do professor Dr. Cícero René Barbosa, que é também engenheiro agrônomo e especialista em irrigação de drenagem. Boa tarde a todos, professores. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Desde já agradecemos pela presença de vocês, terem aceito o nosso convite hoje aí para falarmos um pouco sobre boas práticas agrícolas. E para começar, o nosso primeiro bloco do programa, faço aí a pergunta para o professor Cícero. Professor, em se tratando de uso de água na propriedade agrícola, especificamente para irrigação, quais atitudes que o produtor deve tomar para promover o uso desse recurso? Boa tarde, Bruna. Boa tarde, caros ouvintes. Primeiro eu quero agradecer aqui o convite à professora Janaína, agradecer ao Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável e a todos os envolvidos na produção e execução do programa A Hora do Campo. Quero cumprimentar aí a todos os ouvintes da Rádio Grande Rio FM e dizer que é sempre um prazer a gente vir aqui e poder contribuir, trazendo conhecimento aí para os ouvintes, certo? Com relação à pergunta, primeiro é que se tem um conhecimento prévio de alguns fatores, certo? O produtor, ele deve conhecer um pouco sobre a região onde a propriedade está inserida, sobre o clima dessa região. E nós sabemos que nós estamos inseridos aqui na região do semiárido, então o produtor deve conhecer esse clima, qual é a pluviosidade local, ou seja, a quantidade de chuvas que cai, a época de chuva, do início das chuvas, qual é a época que mais chove nessa região, e decidir se a irrigação vai ser uma irrigação complementar a essa chuva, na época que chove e na época que nós temos a seca daqui da região, a quantidade de água que vai ser usada nessa irrigação para suprir totalmente a cultura, certo? A temperatura do local também influencia muito e a quantidade de ventos. Então, juntando todos esses fatores de clima aí, um número e uma situação que a gente entende que é a demanda de água pelas culturas, é a evapotranspiração dessa cultura. Então, o produtor ele deve entender que naquela região ele tem uma certa demanda da cultura por água, certo? Então, esse é o primeiro passo. Conhecer a outorga e a capacidade de retenção de água do solo. Na primeira oportunidade que nós tivemos de vir aqui no programa, eu abordei esse tema de outorga da água, acabei falando bastante sobre ele, então eu não vou voltar a esse ponto novamente nesse programa, mas ele deve conhecer qual é a quantidade de água que ele tem disponível, no seu documento de outorga. Quanto de água lhe foi outorgado, lhe foi permitido o uso. Deve conhecer a capacidade de retenção de água do solo, fazendo uma análise física desse solo, coletando amostras locais do solo em pontos representativos da área e fazendo uma análise física desse solo. O professor Luiz, na sequência, ele deve abordar um pouco sobre análise de solo, falando mais sobre a parte química. No caso, essa análise aqui eu estou comentando é a análise física. A gente deve conhecer a granulometria desse solo, a composição granulométrica, para poder a gente definir quanto de água esse solo é capaz de segurar, capaz de reter. Aqui na região nós sabemos que a maioria dos solos são solos arenosos. Esses solos arenosos eles têm uma menor capacidade de retenção de água. Então o manejo da irrigação deve ser bem feito para que a gente não perca água com irrigação quando essa água passar da profundidade das raízes. Então a gente deve fazer
os cálculos, incluindo a profundidade das raízes e sabendo que esse solo não tem tanta capacidade de retenção aí. Tá? A gente deve manejar a irrigação para não perder essa água, então, por percolação profunda, né? Que é quando a água vai passar dessas raízes e a gente acaba perdendo. Ela vai infiltrar além da profundidade na qual as raízes conseguem pegar. É como se eu tivesse um copo d'água bem profundo e um canudo de apenas metade da profundidade desse copo. Então, quando eu terminar de beber o meio copo, que o canudo só alcança até ali, o resto do copo tem água, mas eu não consigo absorver. Então, o canudo aí fazendo o papel da raiz, né? Fazendo um paralelo aí entre essas duas coisas. A gente deve conhecer a necessidade de água da cultura. Então, a cultura ela tem as fases de desenvolvimento, né? A fase inicial, a fase vegetativa inicial, nós temos a fase reprodutiva e nós temos a fase final da cultura, que muitas vezes a gente não necessita irrigar. Então, devemos conhecer cada fase dessa cultura, qual é a demanda de água por essa cultura. E a gente, no começo, vai irrigar um pouco menos. Na fase de reprodução, na fase reprodutiva da cultura, vamos imaginar uma cultura do milho, na fase de enchimento de grão, é uma fase que a planta precisa de mais água, então a gente vai irrigar um pouco mais nessa época. E no final do ciclo da cultura, que quando a planta vai entrando em senescência, vai secando, né? Vai perdendo ali o aspecto verde, a gente vai parar de irrigar essa planta. Então, há uma curva, né? Há uma demanda por água que começa pequena, chega no seu máximo e depois reduz aí a necessidade de água. Então, a gente conhecendo essas fases e manejando bem a irrigação, a gente consegue fazer o bom uso dessa água, certo? Então, procurar conhecer também novas tecnologias, uso de automação. Hoje, nós temos muita coisa que pode ser automatizada na propriedade agrícola, com valores até bastante atrativos, né? Muita tecnologia nova hoje vem justamente nesse sentido aí de reduzir o uso de água, né? Não permitindo aí que a gente, como ser humano, às vezes, passando do horário com o sistema ligado, gastando um pouquinho de água a mais, às vezes 5 minutos, 10 minutos a mais que a gente deixou de ir lá desligar a bomba, é uma água a mais que a gente perde, certo? E fazer o manejo e manutenção dos sistemas. Também não adianta nada o produtor ter um sistema super moderno, automatizado, quando ele não toma conta direito das suas instalações. Então, a manutenção desses sistemas é obrigatória e rotineira. Se a gente simplesmente instala o sistema e quer usar a vida inteira, 1, 2, 3 anos, e sem manutenção, logo aqueles sistemas vão ficar obsoletos, vão perder a sua capacidade, né, de nos permitir o bom uso dessa água. Certo, Bruna? Certinho, professor. Como é importante, né, promover o bom uso desses recursos, como a água que está aí, bem, digamos, um meio muito importante aí nas práticas agrícolas. Como o senhor citou, né, esses tipos de irrigação, o senhor poderia falar um pouco mais, brevemente, sobre esses sistemas, né, as características básicas deles e os cuidados que o produtor deve ter na escolha do uso deles? Sim, claro. Nesse momento eu vou fazer aqui um paralelo entre métodos de irrigação e sistemas de irrigação, certo? Os métodos de irrigação são a forma pela qual a água chega ao solo. Então nós temos o método de irrigação por superfície, na qual a água vem sobre o solo, né, em canais sobre o solo, ou em sistemas que derramam a água sobre o solo e essa água se espalha, certo? Nós temos o sistema de irrigação por aspersão, na qual a água é aspergida, jogada por equipamentos e essa água chega ao solo na forma de chuva. E nós temos os métodos de irrigação localizada, que podem ser os métodos conhecidos pelo público como gotejamento e microaspersão ou microirrigação, tá? E dentro dos métodos nós temos então os sistemas, né? Vou citar aqui o sistema pivô central, sistema de aspersão convencional, sistema de gotejamento e sistema de microaspersão. Acredito que aí boa parte dos ouvintes que são agricultores deve conhecer um pouco sobre o sistema pivô central e sistema de aspersão convencional.
talvez um pouco menos sobre gotejamento e microaspersão. Mas nós vamos tentar falar um pouquinho das características básicas aqui. Quanto a essas características básicas, né, como o sistema de irrigação por superfície não é muito usado aqui na região, eu vou deixar ele um pouquinho de lado, que nosso tempo é curto, vou focar mais nos outros sistemas aqui. Tá? O sistema de irrigação por aspersão são sistemas que molham toda a superfície do solo, né? Ele vai formar aquela chuva que vai molhar toda a superfície do solo. E os sistemas chamados localizados, eles molham apenas parte da superfície do solo, né? Então nós temos o gotejamento e a microaspersão que molham apenas parte desse solo. Daí a economia dessa água, porque como eu não estou molhando toda a superfície, a água fica localizada próxima às raízes das plantas, certo? Então cada um deles se adequa melhor a uma determinada situação. A aspersão é bastante usada em pastagens, a microaspersão e o gotejamento já são mais usados em hortaliças, frutíferas e outras plantas que nos permitem localizar. Há sistemas de irrigação por gotejamento que estão sendo usados, por exemplo, na cultura do milho com bastante sucesso também. Num bom projeto, né, uma boa prática seria, no caso da irrigação localizada ou aspersão, seria então subdividir a área em pequenas subáreas. Muitas vezes o técnico, quando vai projetar, ele faz um sistema no qual ele otimiza o tempo do funcionário, né? E muitas vezes o funcionário é mais caro para a propriedade do que um sistema automatizado. Então, quando alguns técnicos fazem uso desses sistemas, eles projetam para que o sistema irrigue toda a área de uma só vez, deixando o técnico responsável por ligar e desligar mais folgado. Só que isso tem um agravante. Os sistemas eles ficam superdimensionados e a motobomba grande, fazendo com que o produtor gaste bastante recurso financeiro com energia elétrica ou diesel, dependendo da situação, né? As tubulações também elas ficam com diâmetros grandes, nesse caso do superdimensionamento. Quando a gente subdivide a área, essas tubulações têm diâmetros menores e ficam mais baratas. O sistema de bombeamento também vai ser menor e vai gastar menos energia. E o produtor pode economizar esse recurso aí, né, para aplicar em outras situações ou aumentar a sua lucratividade. Então, esses projetos superdimensionados aí, eles devem ser revistos, né, diminuído repartir da área em vários pequenos pedaços, deixando a bomba trabalhar mais horas por dia, porém uma bomba menor. Isso economiza energia. Às vezes o produtor pode ter uma ideia de que eu vou ligar a minha bomba 2 horas por dia apenas e vou economizar dinheiro. Mas não. Se for uma bomba menor, bem projetada, ela vai ficar irrigando aí 8, 10 horas diárias e vai gastar menos energia elétrica, inclusive o valor da própria motobomba vai ser menor aí, certo? Outra questão é adquirir gotejadores ou microaspersores e os materiais que vai usar no projeto com qualidade, né? De boa qualidade, em que os fabricantes disponibilizem os catálogos dos mesmos, né? Dos materiais. Esses catálogos vão ter ali as informações técnicas para que o projetista consiga fazer o projeto da melhor maneira possível. No início, quando a gente faz isso, pode até sair um pouquinho mais caro a aquisição dos materiais, por serem de melhor qualidade. Mas a economia ao longo do tempo em energia elétrica, com certeza, em energia elétrica ou diesel, a depender da situação do produtor, com certeza vai compensar aí ao longo de 2, 3, 4 anos o investimento inicial que ele fez em materiais de boa qualidade, tá? Isso aí deverá compensar em alguns poucos anos esse investimento inicial. E nessa mesma linha aí de raciocínio, caso se use energia elétrica, o produtor deve prezar por irrigar em horários que a tarifa é reduzida. Acredito que quem já é produtor e que tem um sistema de irrigação, com certeza sabe disso. Mas quem hoje está nos ouvindo e pretende instalar em breve um sistema de irrigação, tem que ficar atento a essas questões, né? Normalmente, a partir das 8 horas da noite, a tarifa para quem é irrigante cai bastante. Vou dar um exemplo aqui de valores a título de exemplo, tá? Então, um irrigante hoje ele paga na faixa aí de 32 centavos por kWh durante o período da manhã, do dia, até as
18 horas, entre as 18 e as 20, um pouco mais, então não é aconselhável usar nesses horários. E quando chega no período da noite, a partir das 20 horas, esse valor cai de 32 centavos por quilowatt-hora para 8 centavos. Então, um quarto aqui do valor que ele pagaria durante o dia. Então, se eu tenho um sistema que me permite automação, né, eu posso programar o meu sistema para irrigar à noite sem a necessidade de um funcionário trabalhando à noite, sem a necessidade do proprietário estar lá para ligar ou desligar a bomba. Então eu invisto um pouquinho em automação e tenho esse retorno ali, né, por poder irrigar à noite e a madrugada inteira com as tarifas bem menores. Né, o sistema pivô central já permite isso, já é intrínseco do modelo. Né, o sistema de gotejamento, a aspersão, a gente tem que automatizar ele por controladores aí. Tá? Então isso aí é o que faz a gente utilizar a água da melhor forma possível. E eu sempre digo o seguinte, né? Consulte sempre um engenheiro agrônomo, então ele com certeza vai ter as melhores opções aí para a sua propriedade. Nem sempre o projeto que é bom para o meu vizinho é bom para mim. Certo, meu caro ouvinte? É isso, Bruna. Isso mesmo, professor. Muito obrigada. Então, né, como hoje o nosso tema é falando de boas práticas agrícolas, iniciamos aí o bloco, né, de conversa com o professor Cícero, abordando aí um pouco sobre esse, bom manejo aí, principalmente dos recursos como a água, a energia, né, e como é importante ter essa assistência técnica, né, como o senhor mesmo falou. Só porque o do vizinho está dando certo, o meu também vai dar. Não é muito, não é, né, um caminho não é por aí não. Tem que ter toda uma análise por trás. Exato. E é isso, pessoal. Terminando esse primeiro bloco, vamos agora com uma música, né? Daniel, Disparada, e voltamos já já. Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino, tudo, a morte, o destino, tudo estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal. E é isso, pessoal. Voltamos no nosso segundo bloco do programa Hora do Campo. E hoje nós estamos abordando o assunto sobre boas práticas agrícolas, contando aí com a presença, né, dos professores, doutores agrônomos, doutor Humberto Santiago, o professor doutor Luiz Fernando e o professor doutor Cícero René. Que no primeiro bloco, né, tivemos a participação do professor Cícero abordando aí sobre o bom manejo, né, nas práticas agrícolas da água. E agora vamos falar um pouco com o professor Dr. Luiz, falar aí sobre o assunto solos, né? Porque faz parte aí das boas práticas agrícolas. Professor, a análise do solo é uma das formas de avaliar, né? De como que ele está, se está pronto ou não para o seu cultivo, né? Do que o produtor almeja cultivar. Se é necessário fazer nessa correção para ver se está precisando, né, do solo. Quando nós falamos sobre correção do solo, por exemplo, de aplicar adubo, a minha pergunta é: qual é a importância da análise do solo no momento de decidir se nós devemos ou não aplicar, né, o adubo, por exemplo,
Você poderia falar mais um pouco sobre como que eu posso fazer a importância, né, de utilizar adubo ou não para a correção desse solo? Bem, antes de responder a sua pergunta, Bruno, eu gostaria de desejar, né, a todos os nossos ouvintes uma boa tarde. Agradecer novamente aí a professora Janaína, ao Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural, né, pelo convite. É a segunda vez que nós estamos aqui, né, participando desse projeto. Agradecer a Grande Rio FM também, né, pela oportunidade que ela tem dado aí à Universidade Federal do Oeste da Bahia, né, o campus de Barra, para nós divulgarmos também aqui as nossas ações, né, aquilo que a gente vem fazendo lá no nosso centro. Tá? Bom, quando a gente fala de correção do solo, basicamente nós temos duas coisas para corrigir no solo. Um é o que a gente chama da acidez do solo, tá? É o que predomina no nosso país, né, em função das nossas características de um país tropical. E quando a gente fala em corrigir o solo, também nós pensamos também na aplicação de fertilizantes, né, dos adubos. Tá? Pode ser os adubos minerais ou pode ser também os adubos orgânicos. Tá? Então, como a maioria dos solos do Brasil são ácidos, né, são pobres em nutrientes, existe a necessidade de utilizarmos esses insumos com bastante frequência. Tá? Então, quais são esses insumos? Na maioria das vezes, para a gente corrigir a acidez, nós temos o calcário. E para corrigir alguma deficiência de algum nutriente, como nitrogênio, como fósforo, como potássio, nós aplicamos os fertilizantes. Tá? Só que para a gente aplicar esse calcário e aplicar esse adubo, a gente precisa ter uma referência. Então essa referência que a gente tem de como que está o nosso solo é exatamente uma análise. Né? Então a gente pode fazer uma analogia, né, com, por exemplo, um exame de sangue. Então, quando a gente faz a análise de solo, nós estamos fazendo alguma coisa semelhante ao exame de sangue. Então o médico, ele solicita, né, um exame de sangue e a partir daí ele consegue, de alguma forma, entender como que está a saúde daquele paciente e receitar um remédio, uma vitamina, qualquer coisa, né, que vá favorecer a saúde de quem ele está atendendo. Tá? Então a análise de solo é a mesma coisa. Se a gente tem uma análise de solo, né, a partir dessa análise de solo, nós temos condição de entender como que está o nosso solo, qual a condição, e recomendar de forma correta exatamente aquilo que aquele solo está precisando. Aí, a partir disso aí, ele vai se tornar um solo fértil e vai garantir aquilo que a gente sempre espera, que é uma produção, né, uma produtividade boa. Tá? Então, sem uma análise de solo, nós não podemos aplicar aquilo que é necessário. Tá? A gente vai, de alguma forma, aplicar aquilo que às vezes não é necessário, aquilo que a gente já tem no solo, e deixar de aplicar aquilo que seria mais importante. Tá? Então, a análise de solo, ela é importante, é o método que a gente tem hoje de maior alcance para a gente fazer a avaliação da fertilidade do solo. Então, uma recomendação, né, aos produtores é de que sempre que possível, né, que eles tentem fazer uma análise de solo. Não tem forma melhor da gente identificar um problema de acidez do solo, uma deficiência de um determinado nutriente, do que a própria análise de solo. Tá? Então, novamente, a nossa análise de solo, né, ela é uma informação essencial para que a gente faça a recomendação. O ideal, né, é que a gente evite fazer aquelas adubações, aquela correção do solo, utilizando como uma situação que Cícero colocou. O meu vizinho faz dessa forma, eu também vou fazer. Tá? Nós podemos ter ambientes, né, características de solo completamente diferentes e certamente uma atitude como essa vai causar algum tipo de problema. Tá? Então, recomendação é procurar um engenheiro agrônomo e solicitar esse engenheiro agrônomo que interprete uma análise de solo para que você faça a adubação e aplique o calcário da melhor forma possível. Muito bem. E até um sucesso, né, professor? Para que possa colher o que é o mesmo. Exatamente. Né? E falando aí, é caro fazer análise de solo? Quais são as orientações que o senhor poderia deixar aí para os nossos ouvintes sobre como que pode, né, proceder para fazer uma análise de solo? Muita gente me pergunta isso, né? É caro fazer uma análise de solo? E a primeira coisa que eu falo, não é caro. A análise de solo não é uma análise cara.
Os valores da análise de solo devem estar variando aí em torno de R$ 25,00 para uma análise mais simples, até R$ 100,00 ou até um pouco mais, dependendo daquilo que você quer avaliar no solo. Nós temos excelentes laboratórios no estado da Bahia e no Brasil que realizam diversos tipos de análise. O professor Cícero falou aqui mais cedo sobre a análise física do solo. Tá? Nós estamos focando aqui mais na parte da análise química, que é quem vai nos dar, né, aquele status nutricional do solo. Tá? Mas se a gente pensar, né, como eu disse anteriormente, que a análise de solo não é cara, está variando aí de 25 a 100 reais, dependendo do que a gente avalia, do que a gente vai analisar. Então, eu falo que ela não é cara porque, se a gente pensar no possível retorno que a gente pode ter a partir de uma adubação bem feita, a partir de uma aplicação de calcário bem feita, a análise de solo ela sai praticamente de graça. Tá? Então, se o produtor fizer a correção do solo de acordo com a análise de solo, certamente nós vamos ter, né, um retorno em termos de produtividade muito maior. Então é por isso que vale a pena. Tá? Então talvez você investe 25, 100 reais numa amostra de solo e você tenha um retorno muito maior lá na frente quando você tiver sucesso na sua produção. Então, mais uma vez, vale a pena fazer análise de solo. Tá? Então, em termos de orientação, né, de como proceder, nós temos algumas orientações que a gente também não vai ter tempo suficiente para tratar aqui, mas nós temos que separar as áreas dentro da propriedade, né, áreas que têm as mesmas características de solo. Então, por exemplo, eu tenho um solo que é mais escuro do que outro. Então, isso já é uma característica que a gente vai ter que utilizar para separar. Então, se eu tenho um solo mais escuro do que outro, cada um vai ter uma amostra de solo específica. Tá? Então, características do solo, de vegetação, se você tem usos diferentes dentro da sua propriedade. Eu tenho uma área que está plantada com milho, a outra está plantada com feijão. Cada uma vai ter que ser uma amostra de solo. Então, são características do solo, de vegetação, de uso, entre outras características que a gente tem que levar em consideração também no momento da coleta das nossas amostras. Outra coisa importante é a profundidade que a gente vai coletar essas amostras. Tá? Então, geralmente, quando a gente vai coletar a amostra de solo e nós estamos prevendo a utilização daquele solo com uma cultura anual, geralmente a gente tira, né, ali em torno de 20 centímetros de profundidade, então uma camada de 0 a 20. Quando a gente tem culturas, né, com um maior tempo de cultivo, culturas permanentes, por exemplo, a gente tem que estudar de 0 a 20, 20 a 40 centímetros de profundidade ou até mais. Né? Então são culturas que vai ter um sistema radicular um pouco mais desenvolvido e é importante a gente fazer uma avaliação exatamente de todo o perfil de solo para que a gente não tenha problema de crescimento de planta. Além dessa questão da profundidade, nós temos também a ferramenta que nós vamos utilizar para retirar essas amostras no campo. Tá? A ferramenta que a gente considera como ideal é uma ferramenta conhecida como trado. Então nós temos diversos tipos de trado, tá, no mercado. Mas se o produtor não tiver um trado, isso também não é impedimento para que ele faça uma análise de solo. Então nós podemos usar uma pá, uma enxada, abrir um buraco, coletar esse solo, não tem problema nenhum. O importante é que a gente tenha uma amostra de solo que de fato represente a minha área. Tá? Além disso, eu gostaria de chamar a atenção também para a questão do recipiente que você vai utilizar para colocar a amostra. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, a gente não pegar um saco de fertilizante para armazenar a nossa amostra, porque certamente a gente vai contaminar essa amostra e quando chegar no laboratório, o laboratório ele não vai consertar esse erro nosso. Então o laboratório ele vai fazer uma análise que vai refletir aquela amostra que chegou para ele. Então nós temos sempre que ter a atenção com relação ao recipiente, utilizar um recipiente limpo, né, para que a gente não tenha problema de contaminação. Tá? E nós temos outros aspectos também que a gente deve levar em consideração e que, né, a recomendação sempre é essa, né, de que o produtor procure um engenheiro agrônomo para que oriente com relação a isso aí. Tá? Nós estamos na UFOB lá, certamente de portas abertas, né? Quem tiver algum tipo de dúvida pode nos procurar sem nenhum tipo de problema, né? Nós estamos lá para isso. E um ponto que eu gostaria de frisar aqui, né, para finalizar a nossa parte, seria a questão dos laboratórios. Tá? Nós temos muitos laboratórios de análise de solo no Brasil, mas nós temos que procurar um laboratório que tenha a sua qualidade reconhecida. Tá? Então nós temos programas
de avaliação de qualidade de laboratórios de análise de solo. Não adianta eu mandar uma amostra para um laboratório e o resultado vir um resultado equivocado. Eu vou utilizar aquele resultado equivocado para recomendar uma calagem, recomendar uma adubação, que certamente vai prejudicar, né, aquele produtor que está precisando daquela informação. Então, sempre procurar laboratórios que são certificados por alguma agência de controle de laboratórios. Tá? Então, isso é importante. Então, fica a nossa mensagem aqui. Vamos sempre pensar em fazer análise de solo antes de produzir, tirar uma amostra boa de solo para que a gente represente a nossa realidade e enviar essa amostra para um laboratório de confiança. Dessa forma, então, a gente consegue ter sucesso nas nossas práticas de calagem e adubação, por exemplo. Tá? Então, eu vou ficando por aqui, né? Nós temos... Professor, só rapidinho, tivemos a participação, né, de um dos nossos ouvintes, que é o Jorge, da Rua Santa Cruz. Ele deixou a pergunta, né, se na UFOB, ou, né, na sua coordenação, se já está realizando alguma análise de solo na Barra, ou se não, se pretende, como que está aí? Bom, isso é uma boa pergunta, né? A nossa universidade ainda está em ponto de estruturação, né? Nós não temos ainda um laboratório de análise de solo. Tá? O que nós temos são alguns laboratórios que a gente faz algumas análises, não todas ainda, mas do ponto de vista de pesquisa. Tá? Então, a análise de solo, que a gente chama análise de solo produtor, a gente chama análise de solo de rotina. Então, nós temos alguns laboratórios de análise de solo de rotina, aqui no estado da Bahia. No oeste da Bahia nós temos alguns também, mas a UFOB, especificamente, ainda não está fazendo. É um plano que nós temos, tá? Exatamente para prestar essa assistência aos produtores aqui da região, mas atualmente a gente ainda não tem análise de solo sendo feita rotineiramente dentro da nossa instituição. Mas é o nosso plano, né? Certamente um dia nós teremos isso aí, porque é uma das metas que a Universidade Federal do Oeste da Bahia tem, que é prestar essa assistência direta ao produtor. Com certeza. E como o senhor mesmo falou, né? Se o produtor tem alguma dúvida, é só nos procurar, porque ter só essa assistência de ter um agrônomo, de né, do conhecedor do assunto, já ajuda bastante, né? E aí encaminha para que possa ser realizada essa análise, enquanto a gente ainda não tem, como o senhor falou, né, está em processo ainda de estruturação, né? Que logo mais, se Deus quiser, vai ter tudo aqui mais próximo para desenvolvimento da região. Falar alguma coisa, professor? É só encerrar, né, e reforçar isso que você acabou de falar. A gente pode orientar não só a questão da própria coleta, mas a gente pode também orientar com relação a alguns laboratórios que nós conhecemos, né? Então isso aí também a gente pode fazer, né? Mas logo nós vamos fazer as nossas análises de solo, com certeza, lá na UFOB. Então eu agradeço novamente a professora Janaína e ao Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável pela oportunidade, a Grande Rio, né, FM também, e dizer que, caso novamente chegue um convite, estou à disposição para vir tratar novamente de algum tema aí ligado à parte de solos. Certinho, então, professor. Boa tarde a todos. Agradecemos. Boa tarde. Bem, terminando esse bloco, né, de conversa aí com o professor Luiz Francisco, vamos agora de música com Rio de Piracicaba, para que possamos retornar aí falando mais sobre o nosso tema, que é boas práticas agrícolas. O Rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Bem, aí voltamos, né, ao nosso terceiro bloco. Hoje aí falamos sobre o tema boas práticas agrícolas. Você que, né, acabou de ligar a sua rádio, estamos aí falando hoje no programa Hora do Campo sobre boas práticas agrícolas. Já falamos um pouco aí com o professor Dr. Luiz Francisco sobre a questão, né, de como fazer análise do solo para poder produzir. O professor Cícero René falando um pouco aí sobre a irrigação, né, o uso e o manejo da água corretamente e economicamente falando. E agora vamos falar um pouco, né, de
pulverização das hortaliças, da plantação em si, das cultivares. Porque, como nós, seres humanos, as plantas também precisam, né? A lavoura, ela precisa de proteção contra pragas, insetos, entre outros, né? E também de nutrientes. Então, para assegurar, né, boa produtividade e boas práticas agrícolas, é necessário realizar também a pulverização. E para isso temos também como convidado o professor e doutor na área, né, doutor Humberto, que desde já, né, já saúdo com boa tarde e pergunto, professor, quais são as recomendações que o senhor pode passar aí para os nossos ouvintes sobre os primeiros passos para fazer, né, uma pulverização de qualidade? Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu gostaria muito de agradecer o convite, a professora Janaína pelo projeto, agradecer também. E também agradecer a Grande Rio pela oportunidade de deixar aqui a parte do grupo de estudo trabalho, que é uma informação muito importante para o produtor. Essa parte, Bruna, da parte de pulverização, pensando bem na qualidade, são várias etapas antes de começar uma pulverização, tá? A pulverização agrícola, ela está associada a herbicida, a fungicida, a inseticida, a acaricida. Então, dependendo do produto como vai ser aplicado, primeira coisa que às vezes nós deixamos não prestamos atenção, mas sim pensando mais na parte de aplicar essa proteção à lavoura, é entender um pouquinho sobre a formulação do produto químico, tá? A formulação de produto químico, basicamente, são várias, mas colocando aqui um exemplo básico, seria um concentrado emulsionável, que nada mais é um óleo, uma suspensão concentrada, que nada mais é que um produto que tem partículas sólidas dispersas em água, e também um concentrado solúvel, onde ele é 100% solúvel. Quando eu faço uma mistura desse produto, do produto no tanque de pulverização, eu tenho que entender um pouquinho sobre essas formulações. Por quê? Um óleo emulsionável tem que ficar com uma dispersão na água. Quando um produto está sólido em água e tem parte de diluição, esse produto também tem que ficar disperso na água. E isso, para que aconteça, eu necessito ter um pouquinho de agitação do tanque. Então, a leve agitação do tanque faz que essas partículas fiquem dispersas sobre o líquido, porque quando eu faço um momento da pulverização, ele tem que ter uma quantidade na vazão igual. Se tiver uma concentração diferente, você pode ter um problema de dosagens menores e dosagens maiores, dependendo da distribuição do seu terreno, tá? Quando eu falo na formulação, que está lá no rótulo daquele produto químico, entender se ele é via folha, esse produto químico aplicado, se é um produto sistêmico, ele teria que ter uma boa translocação. Então, se ele tem que ter uma boa translocação na planta, ele tem que ser absorvido com eficiência. Então, tem alguns produtos que não são considerados defensivos agrícolas, que são os adjuvantes. São adicionados à cauda para que tenha uma boa cobertura, um bom controle dessa cauda, estabilidade das moléculas químicas e também uma boa absorção, tá? Porque falando de formulação, eu tenho dois direcionamentos. Um é sistêmico e o outro é de contato. Quando eu falo sistêmico, para todos os ouvintes aqui, é que o produto, se eu aplicar na parte superior da planta, ele vai translocar em toda a planta. E quando eu comento sobre de contato, o produto ele só vai ter efeito no local que ele caiu. Então eu tenho que ter uma boa distribuição dessa gota, desse produto, né, sobre a cultura. E lembrando aí da qualidade, primeiro eu saber um pouquinho da formulação, das minhas misturas, saber um pouquinho também do ambiente, temperatura e umidade. Alguns produtos que é comentado falam que 80% eles têm fotodegradação. Então, se eu aplicar em horários de grande luminosidade, tem uma parte do produto que é degradado antes da planta absorver. Então, você está fazendo ali uma absorção com problema, porque ela não está tendo 100% da absorção. Parte do produto já foi degradado, tá? Outra coisa é a umidade. Quando eu falo de umidade do ambiente e do ar e também do solo. Porque para um produto recircular, a planta tem que estar com metabolismo ativo. E para ter um metabolismo ativo, ela está provocando uma evapotranspiração. O que seria evapotranspiração? É a perda de água da planta.
Então ela tira do solo, passa pela planta e perde para o ambiente. Então essa recirculação faz que aquele produto sistêmico tenha uma boa condução. Então, se o solo está com umidade, o ambiente está com umidade, o efeito translocação do produto é muito bom. Colocando aqui por base, lógico que tem vários detalhes para ser discutido, mas 90% dos herbicidas são sistêmicos. Agora, fungicidas e inseticidas já tem um problema, porque muitos não são sistêmicos, são de contato. Então tem que ter uma boa distribuição do produto sobre a cultura. E pensando em parte de patógeno, que são fungos, e pragas, existem pragas móveis, tá? Igual um percevejo marrom numa soja. Tá? Teria também o fungo seria, normalmente você observar, tem alguns fungos que são do bacheiro da cultura, então tem que atingir aquele alvo para conseguir ter um controle do patógeno, tá? E associando a isso, pensando ainda mais qualidade, na evaporação e deriva. Um produto químico, quando aplicado, quando ele cai sobre a superfície da folha, ele pode ser perdido para o ambiente por evaporação. Ele se evapora e não consegue ter essa absorção. Por isso que muitos produtos quando o vendedor está em contato com o produtor, ele fala, o produto tem que demoram 2 horas, 6 horas para absorção, para ele ter um bom efeito. Só que nesse tempo pode evaporar o produto para o ambiente. A deriva já está associada quando eu vou aplicar e tem uma condição de vento, que o produto químico, quando eu estou fazendo o momento da aplicação, ele não chega no alvo e sim desloca para as outras áreas. Quando um produto é de fungicida ou inseticida, você não nota as consequências do problema que pode ocorrer. Mas herbicida é muito comum, porque quando eu aplico um herbicida com deriva e eu estou aplicando na minha pastagem um produto para folha larga, e um vizinho produz alguma hortaliça ou um tomate, esse produto pode se deslocar e atingir a plantação do vizinho. E aí é nítida o problema, porque o vizinho observa que teve uma deriva do produto químico aplicado na sua área para a área dele. Simplesmente tomar cuidado com a velocidade do vento aí no momento da aplicação, tá? Dando continuidade aqui, eu gostaria de lembrar que toda aplicação, como nós comentamos na primeira vez que falamos de boas práticas aqui, a utilização de EPI, tá? É um equipamento de proteção individual, onde todos agricultores ou contratados que trabalham no campo utilizar todo o equipamento para proteção individual. Máscara, luva, jaleco, avental, touca árabe, bota. Por quê? Porque um produto químico ele pode contaminar o aplicador. Então, necessariamente, vamos utilizar EPI na hora da aplicação. É um pouco desconfortável, como todos falam, mas pensar primeiramente na nossa saúde, tá? E depois o produto que está sendo utilizado lá no campo, ele vai ser degradado e nas nossas prateleiras vai estar tranquila a utilização dele. E segundo, também, pedir sempre uma orientação para o engenheiro agrônomo, porque essa parte de aplicação, como tem os receituários agronômicos, os engenheiros agrônomos passam isso para essas informações e também nós estamos na universidade para tirar qualquer dúvida do produtor quando for fazer uma pulverização. Isso mesmo, professor. É muito interessante porque, assim como nós, animais, né, eu falo como estudante de medicina veterinária, os animais eles precisam de medicamentos para poder, né, se defender de doenças, de patógenos. E as plantas, nesse caso, são, através da pulverização, né, de inseticidas, de defensivos agrícolas, como o senhor bem falou. E é importante porque são produtos químicos que podem afetar a saúde muito humana. Então, é bem lembrado pelo senhor usar esses equipamentos e ter também um agrônomo aí dando esse receituário, né, acompanhando, dando essas orientações. Após, né, ter esse conhecimento dessas informações com o professor, né, engenheiro agrônomo, como que o produtor pode proceder para colocar a quantidade certa, né, desse defensivo agrícola no tanque de pulverização e conseguir aplicar de forma correta, professor? Bruna, existem 2 modelos que eu vou falar aqui. Existem vários modelos de pulverização, só que primeiro vamos comentar sobre seria o sistema hidráulico
mas existe aqui nas regiões nossa costal e também o tratorizado, tá? Tem dois termos que é muito utilizado, que é, primeiro, regular o pulverizador e segundo é calibrar o pulverizador. Para que faça a regulagem desse pulverizador, pensamos mais na parte mecânica, nas partes estruturais do pulverizador. Então, ó, vazamento, retentores, agitador de tanque, peneiras, mangueiras, bomba, ponta de pulverização e registro. Todo esse conjunto tem que estar funcionando numa harmonia, tá? Numa qualidade de funcionamento, de limpeza, sem vazamento, sem ressecamento de nenhuma parte e todos eles funcionando constantemente. A outra atividade que falamos muito, que seria calibrar. Calibrar um pulverizador é saber a dose do produto que eu vou colocar no campo, a pressão de trabalho que eu vou utilizar, o volume de calda que eu vou aplicar por hectare e também a quantidade que seria a vazão dessa aplicação. Nós definimos sempre o produtor 3 palavras: dose, volume e vazão. Dose é sempre a quantidade de produto que eu vou colocar no tanque de pulverização para aplicar em 1 hectare. O volume é a quantidade de calda que eu misturo de água com o defensivo agrícola que eu vou aplicar em 1 hectare. A vazão, normalmente, é quanto vamos colocar litros por minuto que a ponta de pulverização vai fazer. E essas informações, normalmente, tem nos catálogos das pontas de pulverizações e também nas práticas dos produtores, tá? Alguns utilizam uma quantidade maior de calda por hectare e outros utilizam um volume menor de calda, tá? Então a quantidade vai depender da sua boa distribuição daquela calda preparada para o controle ou do patógeno, ou da praga, ou se não da planta daninha no campo. Colocando aqui, temos primeiro o costal. O costal, como que você faz o procedimento correto? Marca uma área de 10 metros por 10 metros, ficaria um quadrado. Você completa todo o tanque de pulverização e pede que esse aplicador, a pessoa que vai fazer essa atividade, caminhar nessa área, pulverizando como estivesse fazendo a área de aplicação. E você vai ter o tempo que ele fez aquilo ali e vai se gastar uma quantidade de calda do tanque. Essa quantidade que consumiu do tanque de pulverização é o que você colocou dentro daquela área, tá? Então, se eu coloquei uma quantidade de produto, de calda, dentro de uma área específica, eu consigo identificar quanto eu vou jogar por hectares, que seria o volume, tá? Esse é o primeiro que fazemos um teste prático, tá? Tem a parte teórica que se faça esses cálculos também. O próximo seria o tratorizado. O tratorizado, normalmente, a primeira coisa que tem que se fazer é a aferição da sua velocidade. Porque o painel do trator, quando ele marca lá a sua rotação, quantos quilômetros por hora está fazendo, normalmente uma aplicação é de 6 km por hora, dependendo do tipo de solo, o trator está tendo uma patinagem, então ele não está naquela velocidade, tá? Aquilo ali é a velocidade do rodado e não a velocidade de percurso. Então, quando eu avalio uma máquina que tenha uma tecnologia maior, igual o GPS, ele faz a correção. Mas as nossas máquinas daqui, as máquinas que nós utilizamos na universidade também, não tem essa tecnologia. Então eu tenho que fazer uma correção dessa velocidade. Então como que eu faço? Eu marco 50 metros, peço para colocar na marcha desejada, coloco a TDP do trator de 540 RPM. O que é a TDP? É a tomada de potência que vai funcionar a rotação da bomba, tá? Coloco na rotação do motor para que eu atinja aquela velocidade na escala demonstrada lá no trator. E peço que o operador da máquina desloque os 50 metros. Quando eu faço o deslocamento dos 50 metros, eu vou ter um percurso e um tempo. Se eu tenho um percurso e tenho tempo, eu consigo achar essa velocidade. E aí eu vou observar se a velocidade que está no painel do trator é a mesma velocidade calculada, tá? Por que eu preciso disso? Porque quando eu vou utilizar uma fórmula para corrigir a quantidade de calda que eu vou jogar por hectare, eu tenho que saber o deslocamento. Mas no método prático, isso aí vai te auxiliar a saber se a sua máquina está andando por causa do seu rendimento operacional,
Então, a segunda parte do trator, você vai colocar 540 RPM na TDP, regular a pressão que você quer de trabalho, normalmente colocada no catálogo, e pelo bico, porque você vai saber o que? O espectro de gota que vai ser utilizado. Tá? E esse espectro de gota, você vai saber se é para herbicida, se é para um fungicida ou se é para um inseticida. Você calcula o tempo que ele vai deslocar, pelo mesmo tempo que ele deslocar, você pode pegar a vazão daquela ponta de pulverização, que você vai saber a faixa. Por quê? A faixa de pulverização, ela é de 50 centímetros e o deslocamento foi de 50 metros. Então você tem um retângulo aí de quanto de líquido você jogou dentro dessa área. E para você corrigir por hectare, você simplesmente faz uma relação de 3, uma regrinha de 3, aplicando essa condição de tantos ml de produto por área e faz na área de 10 mil metros quadrados quanto do produto você vai aplicar. E aí você vai ter esse volume. Então é um modo que tem que se aferir, que é um modo de calibração, para saber se a quantidade de produto que você está colocando no campo está correta. Tá? A outra parte, finalizando aqui, é ter essa informação também de quanto de produto você coloca no tanque de pulverização. Tá? Porque às vezes nós temos lá vou aplicar um volume de 60 litros por hectare e eu tenho uma bomba costal de 20 litros. Se eu vou aplicar então 3 bombas para dar os 60 litros, a minha dose que eu vou colocar naquele tanque, eu tenho que dividir ela em 3. E às vezes o produtor fica um pouco perdido ali no campo, ou a pessoa que vai fazer a aplicação. Então é só saber a quantidade de bomba, quantas eu vou repetir, e você divide as dosagens. Isso para um costal. Agora, quando eu vou trabalhar com um tratorizado, um pulverizador, o pulverizador carrega uma quantidade de calda muito maior. Então, vou colocar aqui um valor, 360 litros no tanque. Então, ali dá 6 vezes o volume que eu vou aplicar por hectare. Então, cada hectare eu vou aplicar 60 litros por hectare. Se ele dá 6 vezes os 60, eu vou conseguir o quê? Colocar 6 litros do produto e vou fazer 6 hectares. Tá? Então, essas correções, esse entendimento, vai te facilitar um pouquinho a hora da aplicação e ter uma boa distribuição. Certinho, professor. Como é importante, né, saber a quantidade certa, né, como dito, para não pôr de menos na lavoura e ter percas, né, econômicas, tá perdendo ali o produto, e também para si próprio, colocar demais e tá aí não utilizando, né, os EPI, né, os equipamentos certos. E, enfim, né, são boas práticas agrícolas, como a gente está trazendo hoje o tema. Foi bem falado pelo senhor aí sobre a pulverização e irrigação e correção do solo, né? São esse tripé aí muito importante para que possa ter sucesso e boas práticas agrícolas. E já finalizando, né, o nosso programa, já dando aí o nosso horário, ultrapassou um pouquinho, passo a palavra, né, professor Humberto, professor Luiz, também, caso queira fazer suas considerações finais com relação ao tema hoje abordado aí no nosso programa sobre boas práticas agrícolas. Boa tarde a todos os ouvintes. A única informação que eu queria passar um pouco que nós, professores ali, também alguma dúvida, podemos ir aos produtores ali, às pessoas do setor agrícola, para que tenhamos algumas conversas, caso esteja alguma dúvida, não tem problema nenhum. Às vezes nós estamos com a atividade um pouco corrida, mas sempre temos um tempo para conversar com vocês, tirar algumas dúvidas, tá? Então, também aguardamos a todos ouvintes que tenham esse interesse em ter um contato com nós ali na universidade. Era só agradecer, né, novamente aí a oportunidade de estar aqui e reforçar o que o professor Humberto falou. A UFOB é da comunidade, né? Nós estamos ali para atender a todos. Às vezes nós estamos em sala de aula resolvendo qualquer outro tipo de problema, mas certamente será um prazer receber, né, a comunidade de Barra e dos municípios vizinhos aqui lá na nossa instituição. Então, uma boa tarde a todos e obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos, professores, né, por ter aceito o nosso convite e estar aí fazendo mais um programa Hora do Campo, muito importante, com grandes informações, né? E sempre a gente está fazendo esse convite à comunidade externa, né, que a UFOB está aqui para isso, né, para poder ajudar o desenvolvimento da região
E tá tendo essas trocas, né, de conhecimento, né? Saber também como que é a cultura, como que é feito o manejo de forma geral, como né, na agricultura, na agropecuária, né, com os animais. É isso. Bem, somente alguns informes. Gostaria de informar que no dia 1º de fevereiro, próxima sexta, haverá o programa Hora do Campo, que vai falar um pouco aí sobre o uso de plantas transgênicas na agricultura, contando aí com a presença do professor Dr. Adérico Pimentel, que também é agrônomo, e os estudantes Jorge Hugo, Raeder, Maricelma, Gleice Kelly e Camila. Creio que minha colega Camila vai estar coordenando aí o programa. E é isso, pessoal. Desde já agradeço a audição de todos. Terminando aqui mais um programa Hora do Campo. Foi um prazer e até a próxima, se o nosso Deus nos permitir. Deixo vocês com a música Saudade da Minha Terra. Ficamos todos com Deus. Arrependido por ter te deixado essa nova vida aqui na cidade, de tanta saudade eu tenho.